A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 12 do primeiro trimestre do ano de 2020, que tem por título Jesus, o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito. Jesus, o único perfeito. Na lição passada, nós falamos sobre o homem do pecado. E hoje falaremos sobre Jesus. Como é bom falar sobre Jesus. Jesus, o homem perfeito. Jesus, o homem, Deus, que desceu à terra para sofrer, morrer, tomar sobre si nossas dores, para nos dar direito à salvação. O nosso texto áureo, que está em Lucas 2:52, nos diz: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. A verdade prática: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Sofreu as dores da carne, sofreu agonia, sofreu para nos dar o direito da salvação, para que fôssemos perdoados pelo Pai dos nossos pecados, para que nós tivéssemos esse privilégio de estarmos aqui hoje falando o quão é glorioso nosso Deus. O quão é maravilhoso nosso Jesus. Jesus, um homem perfeito. A leitura bíblica em classe, que está em Lucas 2:40-52, nos diz: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Estamos falando de Jesus. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para os homens.
Vamos nessa lição clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Ou seja, Jesus divino e ser humano. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, nessa lição apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito. A humanidade de Jesus não era aparente, mas era real, em tudo era semelhante a nós. Sentia as mesmas dores que nós sentíamos, que o ser humano sente. Sentia frio, sentia calor, cansaço, fadiga, tristeza, alegria. Em tudo ele era semelhante a nós, exceto ao pecado. Jesus nunca pecou. Jesus nunca pecou. Frisamos que as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre, o miserável pecador. Somente Jesus pode dar direito a nós de alcançar o céu, de nós sermos libertos do pecado, de nós sermos lavados e remidos pelo teu sangue. Somente Jesus Cristo é o caminho que nos leva ao céu. Existe apenas dois caminhos. Um que leva ao céu, que é Jesus, e outro caminho que leva à perdição. Deus, quando fez o homem, fez de livre-arbítrio. Seguir o caminho certo ou o caminho errado, tortuoso, o caminho do pecado, depende do homem, porque Deus deu livre-arbítrio de escolher onde o homem quer ir, ou céu ou inferno, ou o caminho da salvação ou da perdição. E Jesus está aí para ajudar a todos que queiram fazer um conserto na sua vida para poder alcançar a salvação e alcançar o céu, que é um lugar de glória, um lugar de paz. Que o mundo aqui jaz no maligno. Muita tristeza, muita morte, muito engano. Mas Jesus nos prometeu uma morada eterna. E vamos continuar firmes. Jesus não era meio homem, meio Deus. Mas ele era totalmente homem, totalmente Deus. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, o único Filho de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade, como está em Isaías 9:6. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai. E no Pai criou todas as coisas. Jesus estava presente na criação e teve contribuição. Juntamente com o Pai, criou o homem. Como está em João 1:3. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Vocês podem acompanhar. Jesus Cristo é a fonte da vida. Como está em João 1:4. Logo ele tem vida em si mesmo.
como está em João 5,16, Hebreus 7,16. Jesus é imutável, não muda jamais, como está em Hebreus 13,8. Ele é onipresente, Mateus 28:20, para vocês poderem confirmar. Efésios 1:22-23. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Sabe o que passou, o que passa e o que passará. Deus é onisciente. Ele sabe o melhor para nós. Mateus 9:4-5, João 2:24-25 e Atos 1:24 e 25. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Todo o poder está na mão de Jesus. Todo o poder sobre os céus, sobre a terra. Jesus é Deus. Jesus é o Todo-Poderoso. Na terra existe gente com poder nas mãos? Sim, existe. Autoridades. Temos na área da saúde, na área da educação, temos doutores, temos pessoas com poder nas mãos. Pessoas que para uma lei acontecer, para uma lei ser aprovada, precisa da assinatura. O homem tem esse poder. Porém, Jesus é o Todo-Poderoso. Acima dele não existe outro. Existem homens poderosos aqui na terra, sim. Em todas as áreas. Porém, Jesus é o Todo-Poderoso. Existe mestre aqui na terra? Existe. Porém, Jesus é o mestre dos mestres. Jesus é tudo. Acima de Jesus não há nada. Acima de Jesus não tem outro. Jesus é único. Todo poder acha em suas mãos, como está em Mateus 28:18 e Apocalipse 1:8. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria. Maria, sendo virgem, nunca conheceu um homem, nunca havia conhecido um homem. No seu ventre estava o Salvador do mundo, estava Jesus sendo gerado, em um ventre puro e virginal. Estava o Filho de Deus. O Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, vindo à terra, mas sim de sua glória, como está em Filipenses 2:5-11. Seus discípulos sabiam que ele era Deus, Mateus 14:33. Jesus, ele, quando veio ao mundo, ele não esvaziou da sua divindade. Ele continuou sendo divino, continuou sendo Deus. Mas sim, ele se esvaziou da glória de Deus. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a sua mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da santidade dele, da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus, como está em Mateus 14:33, João 1:49, 20 e 28. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa,
pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Não acreditaram que ele era filho de Deus. Eles esperavam Jesus chegar vestido como um rei, com todas as honrarias de um rei. E Jesus chegou simples, humilde, montado no jumentinho. E os judeus não acreditaram que aquele era o Filho de Deus. Rejeitaram Jesus. Rejeitaram o Filho de Deus, o nosso Salvador. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, como está em João 1,18. Sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo, participou de tudo, da criação da terra, da criação do homem. Como está em João 1,3. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Como está em João 1, versículo 1 ao 3. Sem Jesus, nada do que existe existiria. Sem Jesus, a terra não existiria. Sem Jesus, o homem não existiria. A vida do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. E em Malaquias, ele é o sol da justiça. Como está em Gênesis 3,15, Malaquias 4,2. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significado tanto para Israel como para os gentios. O Filho de Deus tornou-se de fato carne no Novo Testamento, como está em João 1,14. Ele sentiu, ele era tão humano quanto nós, semelhante a nós. Tanto que ele sentiu nossas dores, sentiu os incômodos, teve fome, teve sede, como está em Mateus 4,2, João 19:28. No jardim da agonia, Jesus experimentou profunda tristeza. Em Mateus 26:38. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, tinha alma e tinha espírito. Como está em Mateus 27:58, Marcos 14:34, Mateus 27:50. Onde podemos ver que Jesus foi humanamente completo. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao descrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, como está em Gálatas 4:5. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sobre a lei de Moisés e a de Roma, como está em Mateus 1:2, Gálatas 4:4,
Lucas 2, versículo 1 ao 5. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade, como está em Lucas 3, 23. Aos 30 anos, Jesus iniciou seu ministério. O Senhor Jesus era ou não um ser humano totalmente semelhante a nós? Claro que sim, né? Pelo que já vimos hoje, Jesus era 100% homem, 100% ser humano, 100% semelhante a nós, exceto ao pecado. Jesus, ele nunca pecou. Jesus era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito ao pecado original, aquele pecado que nós já estudamos, aquele pecado originado de Adão. Jesus não estava sujeito a esse pecado original, mas estava sujeito ao pecado experimental. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome, para aliviar sua sede. Como está em Mateus 4:4, João 4:7, 10. 7 ao 10. Todo milagre que Jesus realizou foi em favor das pessoas que o procuravam. Como está em Marcos 1:34, Lucas 7:21. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão, Jesus, triunfou no deserto e no Calvário, nos dando direito à salvação. Tanto no falar quanto no agir, Jesus é perfeito. Jesus era perfeito. Jesus sempre será perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. 1 Pedro 2, 21, 24. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Devemos seguir a Jesus. Devemos ter o exemplo de Jesus. Devemos fazer como Jesus. Jesus sendo o nosso modelo. Enquanto estamos seguindo Jesus, usando Jesus como modelo em nossas vidas, nós teremos vitória, nós teremos sucesso. Não podemos ficar olhando para a direita, para a esquerda, para trás, mas olhemos somente na direção reta, que é Jesus. Que Jesus seja o nosso exemplo. Que Jesus seja para nós o único Deus, aquele que merece todo louvor, toda honra e toda nossa obediência, porque ele veio por minha causa, veio por sua causa. Sofreu, ele não precisava sair do lado de Deus para vir para essa terra. Para ele lá estava bom, ele era Deus. Porém, por amor a mim, por amor a ti, ele se ofereceu para vir tomar sobre si as nossas enfermidades,
para nos libertar do céu, para nos levar ao céu. Jesus é maravilhoso. Vale a pena servir, largar tudo que separa-nos de Deus. Tudo, esse tudo se chama pecado. Tudo que é pecado nos separa de Deus. A única coisa que separa nós de Deus, que separa nós de Jesus, é o pecado. O pecado, ele age como um muro. Ele, simbolizando figuramente, falando, ele é um muro. É o único muro que nos separa de Jesus, nos separa de Deus. Vamos nos esforçar para continuarmos firmes na presença do Senhor. Continuarmos sendo obedientes, porque vale a pena sofrer por Jesus. Jesus veio, sofreu por nós. E tudo que sofrermos aqui na terra por Jesus não se compara ao sofrimento dele na cruz. Porque Jesus era puro, era sem pecado. Jesus se prontificou a vir sofrer, morrer por amor a nós. O amor de Deus é enorme, é ilimitado. Deus é amor e nós estaremos muito bem ao lado dele, em comunhão com ele, porque nós alcançaremos o céu. Essa é a nossa esperança. Sofrer aqui, porém, saber que no céu teremos paz, teremos um lugar de somente alegria, louvor a Deus. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Chegamos à conclusão da nossa lição de hoje. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. É por ele e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Jesus. Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Jesus Cristo, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Louvado seja o Cordeiro que veio morrer por nós, que veio morrer na cruz para nos dar o direito à vida eterna, para nos dar o direito de entrar no céu pelas portas, porque pela janela ninguém vai entrar. Pela janela entra-se o ladrão e no céu não tem ladrão. Que o Senhor possa abençoar e nos dar força. Nos dá força para continuar lutando. Que aqui as lutas são muitas. As tristezas são muitas. As decepções são muitas. As tristezas são muitas. Mas nós cristãos, nós servos do Deus vivo, nós cremos que quando Jesus nos chamar, tudo que é ruim aqui na terra, tudo que nos aflige, vai ficar para trás. Que o Senhor possa continuar me abençoando, abençoando a minha família, te abençoando, abençoando a sua família. E nós possamos continuar nesse propósito, caminhando em direção aos céus e ganhando vidas para Jesus, aumentando a população do céu. Que o Senhor te abençoe. Fique com Jesus.